Olá, amigo internauta, amigo telespectador, você que fica ligadinho com a gente aí, sempre compartilhando nosso material, nos acompanhando na rede social, no nosso Facebook também, no YouTube e nos nossos Instagram, Giro Reportagem e em podcast Inhapim. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, hoje a 5ª edição e como prometido para vocês, nós estamos aqui trazendo só pessoas especiais da nossa cidade, da nossa região, para trazer aqui um conteúdo bacana, interativo, informação para você que nos acompanha, você que sempre está ligadinho com a gente, nos dá esse privilégio. Seja muito bem-vindo mais uma vez a todos, muito obrigado mais uma vez e compartilhe, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, os nossos reels e as nossas postagens lá no Facebook e no YouTube. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com um convidado muito especial, em dose dupla, viu? É um casal que aí tem transformado sorrisos e mudado a vida de muitas pessoas aí. Sorrir é maravilhoso, não é verdade? E por isso nós temos aí excelentes profissionais aqui na cidade de Inhapim que fazem isso bem feito. E hoje nós estamos aqui, nada mais nada menos, com o Dr. Carlos Eduardo e doutora Bruna Rastenheister. Acertei? Sim. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Bruna, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Quero agradecer vocês por fazer parte, desse projeto que está no início, mas alavancando cada vez mais. E nos sentimos muito gratos por receber vocês aqui. Gente, hoje o assunto é muito sério mesmo, é sorriso, cuidar da nossa saúde bucal. Gente, nada melhor do que isso, Por isso, esse casal especial está aqui, Nós vamos conhecer um pouco da trajetória deles, nós vamos conhecer como que eles cresceram, surgiram aqui na cidade de Inhapim, Vocês vão saber a origem do sobrenome da doutora Bruna, viu? Que é bem curioso, E difícil de pronunciar, nem sei se eu pronunciei certo aqui não. Mas daqui a pouco ela vai pronunciar, fazer a pronúncia dele correto pra gente aqui. E você que tem aí às vezes dúvida e não teve a oportunidade de perguntar para ela de onde surgiu esse sobrenome, hoje você vai ter aí essa oportunidade de saber. Também quero desde já aqui agradecer aos nossos parceiros, que sem eles também, nós não seguimos adiante. Queremos agradecer ao Cleviston do Laboratório Labor Centro e também o Eric da Agrosítio, que está aí nos apoiando. Vereador Fabinho do Feijão em São Domingos das Dores também está sempre conectado e ligadinho com a gente aí e nos dando este forte apoio que é muito importante aqui para o nosso programa, para o nosso podcast aqui da nossa cidade. Novamente, doutora Bruna e doutor Carlos, vocês têm transformado a vida de muitas pessoas. Um sorriso transforma a vida? O que é que vocês me dizem? Eu acho que sim, bastante, é isso que a gente vejo vê lá no vocês nosso dia a dia. postando isso, eu vejo vocês postando de vez em quando lá, mais um cliente satisfeito, às vezes eu vejo o procedimento antes e o depois, é uma coisa extraordinária. Alguém já chegou para vocês e falou assim, gente, vocês mudaram a minha vida, vocês transformando, me ajudaram. Todos os dias, várias pessoas aí têm agradecido a gente por isso. Mas vamos lá, antes de nós então entrarmos nessa pauta, da importância da nossa saúde bucal, Antes da gente entrar aí, pontuar direitinho este assunto, a gente vai conhecer um pouco mais, do Dr. Carlos e também da doutora Bruna. Vamos começar pelo Carlos? De onde é de Inhapim mesmo? Filho de quem? Como que começou a sua trajetória aqui na cidade? Então, posso falar que eu sou de Inhapim, A família do meu pai é daqui de Inhapim. E eu não nasci aqui, mas eu vim ainda novo, criança, e desde então estou aqui em Inhapim. Fiz faculdade fora, mas voltei. Então posso dizer que eu sou inhapinense. Quantos anos o senhor mora aqui em Inhapim? Estou aqui desde os 10, então tem Vamos 29 anos. Vai entregar a idade. Já descobrimos 29. A idade. Então tá certo. Doutora Bruna. Eu sou de Lajinha,
cidade da região aqui próximo ao Espírito Santo, né? E nos região mineira mesmo? Minas, é divisa com o Espírito Santo. Tá. Perto de Manhuaçu. Sim. Próximo de Manhuaçu, Mutum. E nos conhecemos na faculdade, estudamos juntos em Valadares e na faculdade a gente se conheceu e começamos uma amizade e da amizade, né, veio se tornar um relacionamento e já fazem uns bons anos aí, né? Quantos anos? Já? Quem é o mais esquecido? 18 anos, não, 18 anos. Lá em casa eu que sou o mais esquecido. 18 anos que a gente tá junto, né, namorando. E vamos fazer 18 anos de formados já também. E faz 15 anos que eu já vim para Inhapim. Na faculdade nos formamos, eu voltei para minha cidade. Depois Sim. ele me convidou a vir para Inhapim para a gente abrir o consultório, a clínica nossa. E agora no mês de março completamos 15 anos de clínica e completaremos 18 anos de formados. Nossa, Isso. que bacana. Uma história, uma trajetória, né, doutor? Com certeza. Teve muitos desafios nessa trajetória? Bastante. Qual o desafio que te marcou mais aí, que marcou mais a sua caminhada, que você lembra, assim? O início nosso foi trabalhar, né, em prefeituras. Vocês chegaram a ser dentistas contratados por prefeituras? Eu trabalhei mais ou menos 10 anos em prefeitura, então esse início não é fácil. A gente começa, ninguém conhece a gente. E tem, doutor, essa questão de passar mais segurança por exemplo, eu conheço o doutor Eduardo. É mais fácil uma pessoa que já conhece. Muita se gente adaptar melhor? passava, já te conheço desde criança, conhece seu pai, sua família, então isso ajuda um pouco, sim. E a experiência que a gente ganha, né, pelo tempo trabalhando em prefeitura, igual ele trabalhou na prefeitura São Domingos, Anta, eu trabalhei em Ubaporanga, trabalhamos também os dois aqui em Inhapim. E isso traz pra gente, né, uma bagagem, uma credibilidade com os pacientes, de conhecer a gente, mesmo que no início da carreira, né, sabe, da nossa trajetória. Hoje a gente está aí com praticamente 18 anos, né, exercendo a odontologia. Mas a gente veio de baixo, os pacientes que hoje estão com a gente há longos anos, acompanham a gente desde esse início. Certo. E isso para nós é muito importante. A gente, né, despertou a confiança desses pacientes ao longo dessa trajetória aí. E a gente recebe ainda hoje muitos pacientes desde aquele início, conheceram num posto de saúde e tudo. Então a gente traz, né, as pessoas vieram acompanhando a gente nesse caminho aí. E o início de vocês em Inhapim foi difícil? A gente parece assim, Inhapim sempre foi, eu tô aqui em Inhapim tem 10 anos, mas eu conheço Inhapim um pouco ali nos meus 9 anos, mas não convivi em Inhapim. Inhapim sempre foi essa cidade, vamos dizer que Inhapim é uma cidade forte financeiramente, né? Mas sempre, mesmo com essa riqueza que Inhapim tem, às vezes, das outras cidades que sempre estão aqui comprando, apoiando os comerciantes daqui, o começo é difícil para vocês hoje chegar. A gente vai falar da estrutura que vocês têm hoje, mas vocês não já começaram com essa estrutura, teve um projeto, teve uma base. Com né? certeza. Sim. Noites às vezes sem dormir, projetos, sonhos. O início foi bem complicado. Começamos com, né, um consultório pequeno, uma cadeira só, e revezando os atendimentos, eu, ele, outros colegas que chegaram a atender com a gente, ali, cada um na especialidade, né? Uhum. E aí, no nosso primeiro ano de abertura do consultório, nós chegamos a pensar até em fechar, porque foi um desafio bem grande, né? Entrar no mercado, 2 recém-formados, numa cidade que já tinha outros dentistas mais experientes estabelecidos, então foi bastante complexo pra gente esse início. Uhum. Mas, graças a Deus, continuamos perseverando ali, né? Enfrentando esse desafio inicial. E hoje estamos aí com 15 anos de clínica e, graças a Deus, crescendo a cada dia mais, né? Ganhando a confiança das pessoas. Esse ano inicial que vocês pensaram em fechar, qual que foi o fator principal? O fator principal na época era, falar a verdade, conta. Financeiro. Muita despesa e pouca renda. Isso, pouca renda. Não entrava no consultório dinheiro nem para pagar as contas. A gente tirava de salário da prefeitura para poder pagar a conta. Um ano com esse desafio. Ou até mais. Primeiro ano é bem pesado ali, foi bem desafiador. E aí, né, enfrentamos ali mesmo diante das dificuldades ali financeiras para o crescimento, perseveramos e
que chegamos, né, graças a Deus na frente. Sempre juntos, um Sim. apoiando, mesmo com a dificuldade financeira Sim. ali, às vezes, né, no comércio, vindo... Sim, dividindo tudo ali, desde pegando cada centavo em que cada um ganhava para poder pagar as despesas, para poder manter o consultório aberto, né? Porque era o sonho que a gente tinha. A gente sempre teve esse sonho, né? E eu falo que a odontologia uniu a gente e em nome, né, desse sonho de poder transformar a vida das pessoas através dos sorrisos, de cuidar, né, tanto da aparência quanto da saúde das pessoas, né, que eu acho que é isso que a odontologia faz, ela transforma a vida por inteiro, né. Eu falo muito isso hoje no dia a dia, no atendimento, que muito mais do que só a saúde do corpo, a odontologia, ela trata a saúde mental, dá para a pessoa confiança, segurança, melhorar a autoestima, isso aí. Então, eu acho que é isso que a gente, né, que uniu duas pessoas, né, em nome dessa vontade de fazer essa transformação na vida das pessoas. E, né, já faz aí esse tempo todo que a gente está junto nisso daí. Deu certo, graças a Deus. Agora, de onde que surgiu o sobrenome? Como é que é? Hastenreiter. A minha família tem origem alemã, então esse sobrenome vem daí, né, dessa origem alemã. Quem escolheu o seu sobrenome? Não, é da família da minha mãe, então minha mãe escolheu lá me colocar esse sobrenome aí, todo mundo lá em casa tem, né, esse sobrenome, todo mundo carrega. Bruna Hastenreiter? Hastenreiter Portes Ferreira. Então tá aí, gente, é origem alemão, né? Chique, né? Mas acho que o meu é origem brasileira mesmo. Silva, o meu não tem nada de especial, não. Mas o primeiro ano, então, de vocês aqui em Inhapim foi esse ano difícil, né? A primeira barreira, então, que vocês enfrentaram foram a barreira financeira, né? Muito investimento e pouco retorno, né? E qual que era o sonho de vocês? Você até falou que é um sonho nosso, mas esse sonho, qual que era o grau que vocês queriam chegar? Olha, eu falo muito que hoje tudo que a gente já construiu faz parte. parte desse sonho, mas a gente ainda sonha mais alto ainda, a gente ainda quer mais, né? Mas o nosso sonho sempre foi esse, ter uma clínica onde a gente pudesse ajudar as pessoas através do nosso trabalho. Usar esse dom, né, que Deus deu pra gente de cuidar da saúde, né, do corpo, da boca, da mente, né, da autoestima das pessoas. Faz parte desse sonho nosso, mas a gente quer mais, a gente quer poder ajudar mais pessoas através do nosso trabalho, a gente quer crescer a nossa clínica, né, aumentar mais a nossa estrutura, para que a gente possa ampliar o nosso, vamos dizer, condições de atender mais gente mesmo. Vocês já dividiram clínica com outros dentistas? Não. Desde o início sempre só nossa mesmo. A gente já teve colegas parceiros, né, que atendiam na nossa clínica mesmo. Sempre a clínica, desde o início, foi nossa. Nós dois já entramos como sócios, ele me convidou para vir, né, inicialmente já começamos os dois ali, trazendo outras pessoas para trabalhar com a gente. Agora, doutor Eduardo, por que Inhapim? Primeiro, acho que é porque é a sua cidade de origem, né? Na época que formamos, né, foi onde eu tinha estrutura para poder voltar e ficar na casa dos meus pais, e automaticamente eu já consegui emprego em prefeitura, que foi em São Domingos das Dores, primeiro lugar, eu trabalhei, então... E por que o senhor não montou uma clínica lá? Eu vou conseguir aqui, vou montar um consultório aqui, porque o pessoal já me conhece, não tem isso ou não? Por experiência e foi o primeiro emprego que eu consegui, como foi a prefeitura, eu já tive automático, formei e já tinha essa vaga de emprego, eu nem pensei em montar. Pensei em primeiro ganhar experiência, ter uma renda, para poder fazer uma especialização, para depois a gente entrar no mercado. A gente trabalhou média de 1 ano e meio, 2 anos antes de decidir montar a clínica, então acho que a ideia de montar aqui é por ser um centro maior. O pessoal de São Domingos, do ANTA, sempre veio, né, para a cidade de Inhapim. Na época lá não existiam bancos, então o movimento do banco era todo feito aqui. Então o movimento de pessoas na cidade de Inhapim sempre foi maior. Então a gente sempre pensou em centralizar aqui, como as pessoas já vêm, né? É uma coisa muito comum que acontece quando você tem uma cidade menor,
a pessoa já vem para a cidade Sim. maior para fazer alguma coisa. Então ela prefere, às vezes, né? Já estou indo, vou fazer isso lá. Então a gente pensou em abrir aqui Ou seja, né, justamente uma por isso. estratégia que acabou atendendo, né, as cidades vizinhas. Né? Sim, Quem sim. quiser, eu conheço o doutor Eduardo. Doutor Carlos, vou lá em Apim, a clínica dele. É. É lá. Doutor Carlos, e pode ambos responderem, qual o fator mais, qual a principal motivação que vocês tiveram no início da carreira de vocês? Superações, qual a principal dessas duas? Qual as principais, motivação e superação, que vocês tiveram no início da carreira de vocês? Motivação primeiro. A motivação foi que a gente tinha acabado de formar, estava novo, queria Mas chegar a um ponto que, igual a Bruna falou, a gente pudesse, né, ajudar as pessoas e também, né, a gente está profissionalmente aí, eu falo assim, bem especializado, bem, né, tá atendendo todo mundo com uma grande E você, Bruna? técnica. A motivação maior é aquele sonho que a gente tem, né, de crescer, de realização pessoal, né, e de exercer aquilo que a gente enxerga que é um dom, né, que Deus deu pra gente, de colocar isso em prática. E aí essa motivação para poder fazer, né, tudo que a gente fez, construir tudo que a gente construiu hoje, e de ver que a gente pode, através do nosso trabalho, gerar, né, alguma transformação na vida das pessoas, ajudar as pessoas, né, com esse trabalho aí. E assim, a maior superação foi essa mesmo, superar os medos, os desafios iniciais ali, continuar, né, na caminhada, mesmo que difícil, que árdua ali, e ter esperança de que isso ia mudar, que ia transformar, né, graças a Deus que foi com muito trabalho ali, com muita luta, mas a gente tá chegando aonde a gente quer. Não chegamos ainda não, a gente não pode parar, né? Mas a gente está chegando aonde a gente quer, graças a Deus. E estamos como fruto do nosso trabalho, podendo criar os nossos filhos, construir, né, graças a Deus ali um conforto que a gente possa dar para eles ali, para nossa família. Vocês sempre, o consultório de vocês sempre foram onde é hoje, né, situado? Qual rua mesmo? Eu esqueci. Carmo Vigiano. Rua Carmo Vigiano. Perto Sempre do foi Correio. ali? Sim. Sempre Mudou de local, né? Mas sempre foi A ali. gente mudou, a gente começou onde a gente está, aquela estrutura que a gente está hoje, a gente começou no segundo andar. E aí era um desafio que a gente tinha também. A gente era recém-formado, iniciando na carreira, na cidade, começando, né, na cidade, com um consultório num local mais escondido, vamos dizer assim, que não era visível, apesar da gente ter placa e tal, tudo, a gente já não era conhecido, ainda estava, né, meio que escondido ali. Esse era um dos desafios. Quando a gente pensou em fechar, né, a gente estava lá nesse local. Aí a gente optou, ao invés de fechar, de mudar de local, de ficar na porta da rua, onde a gente era mais visto. E assim foi dali, né, graças a Deus, que a gente ganhou uma visibilidade maior. Eu comecei a trabalhar aqui mais dentro da cidade, trabalhei durante 9 anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Inhapim, e através dali a gente conseguiu, né, ficar mais conhecido, mais próximo das pessoas, e tratamentos que não se realizavam nesses locais foi vindo, né, para o nosso consultório, e aí foi, né, trazendo mais pacientes para a gente. Aí a gente, graças a Deus, cresceu a tal ponto de chegar a não estar comportando a nossa estrutura e a gente necessitar de uma ampliação para esse crescimento, né? E aí a gente mudou de novo para o mesmo ponto onde a gente começou, só que na parte de baixo. Aí a gente abriu, né, a clínica maior, com uma estrutura melhor, com 3 cadeiras, que é hoje a estrutura que a gente tem, 3 consultórios, estacionamento, para oferecer um conforto maior para os nossos pacientes, que onde a gente estava já estava bem pequeno ali, já não estava cabendo. É um mercado competitivo, doutor? Bastante. Qual o principal desafio dentro desse mercado? Tem algum que você se lembra, quer destacar? Algum que você olhe e veja assim, nossa, isso aqui é um desafio para nós? Eu acredito que o desafio maior hoje tem vários dentistas, né, no mercado. E o importante é a gente mostrar a nossa qualidade
e mostrar para os pacientes também toda nossa estrutura, qualidade e o que a gente pode, né, dar para eles ali até poder entregar um tratamento. Fugiu. Eu acredito que, né, a maior dificuldade hoje é isso, é o volume grande de dentistas, de clínicas, de franquia, clínicas que oferecem um serviço que a qualidade não é compatível com a nossa, mas o valor é muito diferente. Eu ia até fazer uma pergunta aqui. Existem dentistas bons, isso a gente sabe, mas também existem os ruins. O ruim e o péssimo. O de má qualidade mesmo existe. Olha, deixa eu te falar. Eu acho que pode existir, mas a gente não conhece, não. Porque na nossa clínica, a gente hoje tem uma equipe de dentistas que trabalha com a gente. E graças a Deus a gente tem uma equipe de dentistas qualificados, especializados, né? Treinados. Já chegou pessoas para vocês com problemas de outro dentista? Várias vocês vezes. Resolverem? Bastante. Eu acho que esses são os ruins, esses eu acho que é uma das coisas que mostra que a gente, né, tá bem na profissão, tá bem conceituada, é isso, que os pepinos chegam pra gente resolver. Na hora de fazer o tratamento, às vezes não opta por fazer com a gente, mas na hora de resolver o problema vem na gente. Né? E graças a Deus a gente consegue resolver e atender todo mundo e sanar ali, né, os problemas e deixar todo mundo bem, satisfeito. Tem alguma pergunta, Emily? Tô vendo que você tá sorridente aí. O que é? A Emily já entende alguma coisa, pode falar alguma coisa aí, eu né? Eu lembrei também que ela falou que no início lá, quero destacar que ela tá rouca, né? Ah, é? Gente. Hoje eu tô com a voz ruim. Vocês estão percebendo aí que a doutora Bruna tá com a voz bem rouca. Mas é o tempo, né? É a gripe. Esse tempo agora em Apim é assim mesmo, é fresco, né? Nem precisa de ar-condicionado aqui, né? Verdade. Teve um médico aí que eu chamei ele e falei, tem ar-condicionado? É só sair à noite. Tá fresquinho. Dispensa o ar por enquanto, né? Tá mas bem fresquinho. Emily tem. Depois? Tá tímida. Tá, mas doutor Eduardo e doutora Bruna, preocupar em oferecer sempre o melhor, este tem que ser o objetivo principal, né? Com certeza. De quem presta esse serviço. Sim. Agora sim, uma curiosidade minha. Tipo assim, eu para me tornar repórter, eu tive uma inspiração. Eu me espelho muito, Roberto Cabrini, Geraldo Luiz. Então, cada um deles, eu quero, para um tipo de serviço, para um tipo de matéria, eu me espelho em um. Para o tipo de outro, né? Por exemplo, para contar uma história, eu já me espelho em Geraldo Luiz. Para fazer um programa de entrevista, já me espelho mais, né, em Roberto Cabrini e tudo mais. Então, assim, eu gosto de pegar esses, né, documentários para mim motivar cada vez mais. Então, para mim ser repórter hoje, eu descobri que eu gostava desse ramo, que era o que eu realmente amava fazer. Já fui servente de pedreiro, já trabalhei em açougue, eu tenho 30 anos, né? Minha experiência, eu tô até novo, mas já tive muita experiência, eu ficava 1 ano em cada serviço. Já fui servente de pedreiro, já fui açougueiro, já trabalhei em churrascaria, já fui frentista. Minha primeira assinatura na carteira foi de frentista, em Belo Horizonte. Já trabalhei de auxiliar de cozinha, garçom, já fiz de tudo um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. E descobri que a minha aptidão era para falar. Queria trabalhar com a voz. É o que eu amo fazer. Faço isso a noite inteira, se deixar. Né? Gosto. Qual que é a pergunta, onde que eu quero chegar? É justamente aí. Como que você descobriu, como que você ou a Bruna descobriu, olhou e falou, poxa, eu quero ser dentista. Tem uma motivação por trás disso, não tem? Você já não nasce um dentista. Não. Primeiro o desejo vem. Eu quero trabalhar com saúde bucal. Eu quero consertar dente, implantar dente. Desculpa o meu jeito de falar. O nosso podcast ele é assim mesmo. Não importa do jeito que fala. Às vezes fala errado, não está nem aí. Né? É algo bem aberto mesmo. Bem desintoxicado para o povo nosso. Nosso povo é simples. Isso aí. Nós também somos assim. Então, de onde surgiu este desejo de ser dentista? Não é uma profissão fácil. Não, com certeza.
Não é para qualquer um, não. Eu tenho várias profissões que eu não gostaria de exercer. Por exemplo, eu não queria ser um médico. Ter que abrir a pessoa, mexer lá nos órgãos, não. Já não é minha praia. Também tem dessa parte aí. Ainda Ainda mais ele que faz implante. Mexendo mal. Os implantes, as cirurgias de implantes, hoje são bem complexas. Tipo, nível médico desse tipo aí. Como que surgiu este desejo? Então, primeiramente, quando eu fui fazer, né, vestibular, entrar para a faculdade, eu queria a área da saúde. A princípio eu nem queria odontologia, eu queria medicina. Mas depois que eu entrei para odontologia e foi passando a faculdade e comecei a trabalhar, eu fui gostando da profissão. E gostando e através do particular, porque na prefeitura a gente atende muita gente, ajuda muita gente, mas no particular você consegue entregar alguns tratamentos que fazem as pessoas ficarem sorrindo, felizes. E é isso aí que foi motivando sair do zero e crescendo. Fiz uma especialidade, terminei, fiz outra, até chegando onde a gente está hoje. E a motivação continua aí. A maior recompensa, então, para você desse trabalho é a satisfação das pessoas? Sim. Quando a pessoa, se ela sair ali, que ela estiver satisfeita, a gente marca ela de novo até resolver o caso dela. Eu acho isso até muito interessante. Eu também, se eu perceber às vezes que o cliente não está satisfeito com alguma coisa que eu prestei ou fiz, às vezes eu tenho a tendência até de devolver o dinheiro. Não, fica para você, não tem problema. Se você não gostou, né? Porque a satisfação do cliente, ela vale mais do que o dinheiro dela. Com certeza. A gente trabalha pelo dinheiro, mas a satisfação tem muito mais do que você ganha muito mais com o cliente satisfeito do que no dinheiro. O cliente satisfeito, ele volta e traz outro também, né? Isso aí é o mais importante hoje. Ainda mais no ramo que a gente está, porque a gente não vive de um cliente só. Né? Então, a satisfação é isso que você falou, isso traz outros. Indica, né? É, isso daí. E essa questão que você perguntou, né, de o que levou a gente a fazer a odontologia. Eu falo sempre que eu nunca pensei em fazer odonto. Eu nunca sabia, aquela pergunta que você faz para a criança, o que você quer ser quando você crescer? Eu sabia o que eu não queria ser. E aí a vontade de poder ajudar, de cuidar das pessoas é que foi trazendo essa opção, né, pela odontologia. Eu não queria ser médica porque eu não queria viver de plantão, né, sacrificar minha vida pessoal em nome de uma profissão, como eu via vários médicos. E aí veio a vontade, né, de fazer odontologia por ser uma área onde eu conseguiria cuidar de pessoas, trazer, né, transformação para a vida dessas pessoas através do meu trabalho, mas não tão intensamente quanto na medicina e tudo. Então, daí veio a vontade. Eu já tinha, né, um exemplo dentro de casa que tive um tio que era dentista, e aí era uma área que eu já conhecia um pouco ali da rotina, né, de como vivia um dentista. E eu falei, acho que eu vou fazer odonto. E daí veio o sonho, né, comecei a fazer vestibulares e tudo. E, graças a Deus, deu certo. Maravilha. É bom, né? Eles falam... E aí, lá na faculdade, vocês se conheceram, formaram junto. Eles falam assim que os opostos... Como é que é? Os opostos se atraem. Eu acho que nem tanto, né? Acho que os iguais é que se atraem. Porque a gente estava lá, né, na mesma faculdade. Doutora, e surgiu. E nesse princípio todo... O bom diálogo entre marido e esposa, ele manda muito para essa construção. Com certeza. Claro. O bom diálogo, a compreensão. Sim. Às vezes, né, é claro, né, às vezes a gente estressa o serviço, as dívidas. Eu, quando vai chegando no final do mês, já vai assim, que é onde o dinheiro acaba, as dívidas vai acumulando e vai chegando mais às vezes. Então a tendência, o nível da gente já é mais de estresse e tudo mais. Mas sempre conviveram bem, um entendendo o outro, compreendendo o outro. Isso é bom para o crescimento? Com certeza. Sim, isso aí dentro do trabalho, principalmente ali. A gente é uma equipe, né? Trabalhamos juntos, discutimos juntos casos de pacientes, resolvemos juntos as coisas, tomamos as decisões, né? Em conjunto. E isso começa, né, desde o trabalho e se estende para dentro de casa, tudo. Claro que em casa os problemas mudam, né?
são os filhos, o dia a dia, né? Mas dentro do trabalho isso sempre foi super tranquilo. Várias pessoas perguntam, né? Como que você consegue trabalhar com seu marido o dia inteiro? Eu falo, gente, o lugar que eu menos vejo meu marido é no trabalho. Isso, porque né? eu tô isso, num lado fazendo a minha função, ele tá do outro fazendo a dele. Então, assim, durante o dia, a pessoa que eu menos vejo dentro da clínica é ele. E, assim, acho que não é por isso que dá certo, né? Dava certo desde quando eu era pequeno e a gente se via o tempo todo. Mas é isso aí, é a vontade, né? De crescer, de trabalhar juntos ali mesmo, em prol desse sonho, desse crescimento nosso aí. Agora, a gente vê uma diferença sobre a questão de doutor, medicina, às vezes essas questões. O dentista, ele pode receitar um remédio, né? Sim. Ele pode passar um remédio. Já um psicólogo, que também atua quase na mesma área que um psiquiatra, mas o psicólogo já não pode prescrever medicamento. Já o psiquiatra já pode, porque estudou medicina. Essa área de dentista também é considerado, né, médico, né, como a gente vê a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Nessa área dentista também tem. Vocês são considerados médicos? Médico, né, não de receitar qualquer tipo de remédio. Não, podemos receitar qualquer tipo de remédio. Então qualquer tipo de remédio. Só que, claro, né, com o respaldo ali da segurança, do para que você está indicando. Então, assim, com indicação correta, a gente estuda, né, a farmacologia completa. Claro que tem medicamentos que não são usados na odontologia, eu não preciso receitar, mas se eu precisasse, eu poderia receitar qualquer classe de medicamentos. É diferente de uma faculdade de medicina, ou para estudar odonto, passa pela medicina? Matérias básicas, né? As matérias básicas iniciais são as mesmas. Conheci bastante, inclusive essa parte de farmacologia. Aí até mesmo dentro da medicina eles se especializam, né? Tem o neurologista, tem o psiquiatra, tem as diversas especialidades. A odontologia, tanto que em Portugal ela é uma especialidade da medicina. No Brasil ela é uma profissão à parte, mas em Portugal ela é uma especialidade da medicina. Em Portugal eles são médicos dentistas. Então, a gente estuda praticamente a mesma coisa, só que aplicado mais para a parte odontológica. Por exemplo, um especialista dentro da área médica, ele vai aplicar aquilo que ele estudou na especialidade dele, né? Estuda o geral e depois aplica. E a gente é a mesma coisa. Tem muita coisa em comum, mas tem ali, né, o caminho que diverge um pouco. Mas podemos fazer prescrição de medicamento. A gente aprofunda um pouco mais, né, na parte cabeça e pescoço. E o médico, ele aprofunda no corpo todo. Mas precisamos ter conhecimento também da saúde como um todo, porque vocês realizamos operações, realizamos cirurgias de pacientes que têm comprometimentos, né, do corpo ali todo, problemas de saúde, diabetes, pressão alta, dos mais diversos problemas ali. A gente tem que saber como manejar aquele paciente. Que o dentista faz, qual seria? Seria uma cirurgia hoje cirurgia em geral, de siso, implante, depende toda da cirurgia situação. Ela envolve risco, Isso, todo procedimento, né, no geral ela envolve riscos. Nenhum procedimento é livre de risco ali, mas com conhecimento na área, sabendo manejar aquele paciente que tem aquela necessidade ali especial de um cuidado especial, né? Por isso que dá importância de procurar um profissional capacitado, que sabe lidar com aquilo ali, com a experiência, né, de anos, com a dedicação na profissão, estudo, aperfeiçoamentos, especializações. É isso que capacita a gente a poder lidar com as pessoas, né, que têm essas necessidades especiais sem ter intercorrências, sem ter problemas. Igual hoje, ele faz cirurgias amplas ali, de extrações de dentes, colocação de 4, 6 implantes, até 10 implantes por vez, e o paciente está super tranquilo, super controlado, entendeu? Isso aí é uma coisa que o estudo é que traz. Eu perguntei. Pergunta alguma coisa, Remy. Não, só fiz uma observação que eu achei muito interessante, é que vocês dois trabalham junto, né? Geralmente, não, que nem casal ou família, assim, não costuma, às vezes, conseguir, né, fazer isso. Sempre há uma briga, alguma coisa. Sim. Igual às vezes em casa a gente tem alguma estranha lá com os meninos, alguma problemas coisa. pessoais, mas né, não no de serviço trabalho. que eu me lembro,
No trabalho Isso é muito sempre interessante. a acordo, a gente trabalha sempre com a mesma linha de pensamento, um acompanha o outro, né? Discute casos juntos, chega ali num diagnóstico, num planejamento do tratamento do paciente, sempre juntos. Eu converso com um psiquiatra, amigo nosso, a gente presta serviço para ele e uma vez conversando com ele, ele falou assim: César, as pessoas elas têm um certo medo, né, de vir a um psiquiatra, porque ele sabe que o psiquiatra é médico de doido, né? Assim como no psiquiatra tem esse tipo de pessoas que tem medo, no dentista também tem. Tem. Né? Eu sou um. Aqui, ó. Tem. Eu sou um que morre de medo de dentista. Um dos maiores desafios da odontologia é esse. Se vocês quiserem me atormentar, não precisa me cortar eu todo, não. É só amarrar eu no lugar e vir com aquele motorzinho. Mas que é um tormento que só. É um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Todas as pessoas são assim? Qual que é o número de pessoas que vocês atendem com esse medo extremo, que nem o meu? O meu chega a ser pânico. Eu falo sempre que nenhuma pessoa levanta no dia e fala assim: hoje eu estou muito feliz, estou muito bem, eu vou no dentista. Todo mundo vai porque, né, necessidade do cuidado mesmo com a saúde. Então, assim, o medo eu acho que faz parte de uma fatia grande da população aí. Ninguém vai lá por prazer, não. Uns A maioria 60%? vai por necessidade, por aí. Por tá? aí. Mas é um desafio que a gente tem hoje, né? É esse, é fazer a pessoa mostrar para ela que passar a confiança para que ela supere esse medo. Tanto que hoje a gente investe numa estrutura diferenciada na clínica, um ambiente confortável, onde a gente possa tirar da pessoa aquela sensação ruim que um atendimento que ela teve anteriormente, uma experiência passada ali, né, ruim dentro de um consultório, que ela possa esquecer. Então, hoje a gente tem uma clínica onde a gente tem televisões no teto para o paciente estar deitado na cadeira e estar ali assistindo um programa, uma série, um vídeo, ouvindo uma música que agrada a ele, para tirar ele um pouco daquela sensação de estar deitado olhando um teto branco e ficar só pensando, imaginando coisas, o que vai acontecer agora, o que o dentista vai fazer e tal. É agora? Não, não é agora, né? Então, para tirar esse medo, a gente investe em infraestrutura e passa confiança para o paciente. Eu acho que vai muito do jeito que a gente conduz o paciente também, né? Isso daí é uma coisa que a gente tenta melhorar nessa condução do paciente, é passar essa confiança para ele de que tá tudo bem, que ele pode confiar na gente, né? Ajuda bastante. Mas tá aí um detalhe, às vezes o medo do paciente não é dos dentistas propriamente dito, mas do procedimento. Sim. Esse método que vocês utilizam alivia a tensão. Sim, a gente tenta, né, mostrar, explicar para o paciente, porque eu falo sempre que o paciente tem medo do desconhecido. Então, às vezes, ou já passou por uma experiência ruim e conheceu de outra forma, a gente tenta mostrar diferente. Assim, eu acho assim, a fila de um supermercado, todo mundo quer, quer passar na frente, né? Quer chegar rápido. Né? A fila de um banco nem se fala então, mas a fila do dentista... Todo mundo corre, é verdade. Eu quero ser o último. Tem mais... pode ir na minha frente. Não, fica à vontade, né? Isso aí você pode, né? É possível, por exemplo, então, a pessoa... É possível. Já chegou pessoas assim, paralisadas de pânico lá para vocês atenderem? Sim. Eu tenho até um histórico de uma paciente que, o início, quando ela veio para mim há muitos anos atrás, ela não tinha coragem de sentar na cadeira. E aí, com muita conversa, eu começava a atender ela sentada realmente, ela não conseguia deitar a cadeira de tanto medo. E a gente foi indo, conduzindo ali. Hoje ela é uma paciente que já fez cirurgias de implante, já fez tratamentos complexos de longos tempos na cadeira, e a gente conseguiu fazer isso. E ela agradece todos os dias isso, toda vez que ela me encontra, ela me abraça e fala que foi graças a mim que ela conseguiu, né, superar isso aí. E a gente fica muito feliz. A Emily é medo de agulha, né? Se levar ela no consultório, no laboratório, só mostrar a agulha pra ela, ela já amarela, ela desmaia. Pois é psicológico, mas a gente... Não tem medo da anestesia do dentista, tranquilo. Mas fala que é sangue... Se tiver sangrando, já era. Não, pois é, mas isso aí é uma coisa que a gente trabalha todos os dias. Desde a criança, eu, por exemplo, sou especialista em odontopediatria. Que a gente começa a tratar isso daí, porque se a gente deixar, né, a criança crescer com aquilo ali, são
coisas que são colocadas às vezes dentro da própria casa, aquela conversa que fala assim, faz isso, escova seu dente, senão você vai no dentista, o dentista vai te dar uma injeção, vai arrancar o seu dente. Cria uma imagem aí, monstruosa do isso, dentista. aí a criança já cresce com aquela imagem na cabeça. Vou chegar no dentista, vai arrancar meu dente, vai ter agulha, vai ter isso e aquilo. E a gente vai trabalhando isso com as crianças, né, desde pequenininhos, para que não tenha esse tipo de medo, esse tipo de problema. Então, hoje a gente já está vivendo uma era da odontologia diferente das antigas. E esse medo, ele é prejudicial, né? Claro. Com certeza. Afasta a pessoa, né? E pode fazer a pessoa sofrer ali com problemas, né, de assim, porque ela pode ter consequências, né, desse medo, a falta de um tratamento, consequências para a saúde, para o corpo como um todo, né, por deixar de fazer um tratamento que ela precisa. Então, a boca é a porta de entrada de várias doenças. Se a pessoa não trata... Derruba não, Emily. Se a pessoa não trata, se a pessoa não cuida, né, de um problema que está em estágio inicial, ele pode evoluir e vir a se tornar uma coisa mais grave, né, trazer um transtorno maior para a pessoa, até mesmo colocar a pessoa com risco de vida mesmo, E devido a problemas bucais. Problemas Sim. bucais, eles trazem risco de vida? Sim. Exemplo. Dá um exemplo aí pra você dar. Endocardite bacteriana. A pessoa ir uma bactéria pro coração e ter uma infecção lá generalizada. Pessoas que Pode têm ocorrer, inflamações pode. gengivais, têm uma carga de bactérias muito grande na boca e, né, pode cair uma bactéria dessa na corrente sanguínea e ela para no coração. Pessoas que têm problemas cardíacos Sim. pré-existentes, né, com problemas em válvulas cardíacas, essa bactéria se estabelece ali e gera uma infecção generalizada na pessoa, que começou na boca, passou para o coração e espalha no corpo. E isto é comum, isto é comum em quais tipos de pacientes? Vocês conseguem descrever agora, sim? Geralmente em paciente com algum problema cardíaco. Às vezes problemas, nasceu com um problema, né, cardíaco, ou problemas adquiridos ali, mas isso também não é um problema para que a pessoa realize o tratamento. A gente tem manejos medicamentosos ali para evitar que a pessoa tenha, né, consequências disso daí. Então, se o profissional tem condições, né, de tratar isso daí, de conhecer, de reconhecer o paciente que tem o problema, por isso que a gente faz um estudo detalhado da saúde do paciente, tem uma entrevista, né, uma anamnese que a gente chama, que o paciente responde antes, né, de passar pelo atendimento. Isso mostra pra gente se o paciente tem risco ou não, né, de passar, de realizar um procedimento. E caso ele tenha risco, a gente trata, né, isso antes, com medicamentos, previne. Então, a gente faz uma prevenção, né, através do uso de medicamentos e tudo ali, para que todas as pessoas possam ter acesso, porque é importante, né, a odontologia atingir a pessoa realizar tratamentos, né, por causa disso. Hoje, vocês, né, você até citou que você atende mais a área infantil ou... Não, hoje eu atendo de tudo. Eu sou especialista em odontopediatria, sou especialista Tem diferença, então, dessa área infantil para a área mais adulta? Tem diferença? Em algum manejo, basicamente no manejo da criança, dosagem de medicamentos, de anestésicos, técnicas, né, de controle da criança. Os dois, tanto o doutor quanto, né, a doutora Bruna, vocês são formados na mesma especialidade, ambos fazem os mesmos procedimentos? Não. Cirurgia só com o doutor? É isso. A clínica geral, que é a formação básica da odontologia, nós dois fazemos. Mas hoje, na nossa clínica, eu atuo mais nas minhas especialidades, que são odontopediatria e a DTM, que é disfunção da articulação temporomandibular, tratamento de pessoas que têm dores na articulação. E hoje eu estou mais na parte de avaliação dos pacientes no geral, né? A primeira consulta, no geral, é comigo e depois ele está na especialidade dele. Que a minha especialidade é implante, né? Cirurgias também e a parte de ortodontia. E também faço a clínica geral. Faço de tudo.
Fazemos de tudo um pouquinho, ainda. Mas qual o caso de cirurgia mais grave que você já atendeu? Cirurgia mais grave. Cirurgias mais complexas, falar assim, grave não. É implante, que às vezes a gente, né, faz uma cirurgia grande para pôr vários implantes, ou siso. Hoje a gente trabalha muito com a parte que chama prótese protocolo. Te interromper um pouquinho, lembrei. Questão de... Às vezes você falou de grave, às vezes a gente já peguei... Não foi paciente meu, mas já aconteceu de, caso chegar de outro dentista, caso de hemorragia. A gente resolveu o problema. É um caso grave que você tem que resolver rápido, mas não em decorrência do tratamento que a gente estava fazendo realmente. Sim. Isso seria um grave hoje. Os que a gente faz geralmente são complexos, igual a gente faz cirurgias grandes de demorar ali 3 horas com o paciente na cadeira e tudo, mas é pela complexidade, não casos graves, assim, de resolver rápido, urgência, essas coisas. Quando é mais urgência, já é hospitalar. Já é um dentista bucomaxilo, que é mais hospitalar. Acidente, trauma, né? Bateu, quebrou. Então já não é a área de vocês. De consultório, de não. Clínica, a área é mais hospitalar. Mas hoje, como eu estava dizendo, a gente trabalha muito. Um dos procedimentos que a gente mais realiza hoje é o que a gente chama de prótese protocolo. É uma prótese que ela é fixada sobre implantes, então ela fica presa. A pessoa que já perdeu todos os dentes, que perdeu há mais tempo, ou que está perdendo no momento, a gente instala 4 implantes, né, entre 4 e 6 implantes ali, e sobre esses implantes é feita uma prótese que ela fica parafusada, então ela fica presa na boca, não é igual uma dentadura que fica soltando, a pessoa tira aquilo da boca. Então, para realizar esse tratamento é necessária uma cirurgia complexa, né, com a instalação de 4 a 6 implantes, e muitas das vezes, se a pessoa ainda tem dentes, remove-se dentes, então ela é uma cirurgia que dura ali uma média de umas 2 horas, se for fazer só uma parte, só a parte de cima, por exemplo, e 3 horas e meia, né, até um pouquinho mais, se for fazer as 2 partes. Tem gente que faz as 2 de uma vez, tem gente que faz parte, né, cada uma parte, e isso vai tornando a complexidade do procedimento, mas é um procedimento seguro de ser realizado em consultório, né? Como eu disse, a gente faz um estudo da saúde do paciente para tornar esse procedimento seguro. A gente tem pacientes, eu falo que hoje a gente atende de 0 a 100, né, de engatinhando a caducando, porque a gente tem de tudo no consultório. De pacientes, né, de bebezinho, de dias, que eu atendo na odontopediatria, e de pacientes idosos de 90 e poucos anos, que a gente trabalha aí na parte dos implantes, das próteses, então a gente atende de tudo. Essa prótese, ela é diferente, ela não é um sistema de implante geral. Ou é vamos dizer assim, uma espécie de dentadura, porém fixa. Exatamente. São implantes individuais instalados na boca do paciente, e sobre esses implantes é fixada uma prótese que é inteira, né? Então ela é uma prótese total, tem todos os dentes ali unidos, que fica preso na boca do paciente, diferente da dentadura, que tem que ser grande, né? Que fica solta. Agora, o que leva as pessoas... Oi? Pode perguntar, Emily. Em relação à cirurgia complexa, o doutor citou a remoção do siso. Por quê? É uma cirurgia complexa? Depende de como o siso está. Se o siso tiver lá mais... vamos colocar a parte inferior. Tem siso que está muito perto do nervo alveolar, que é o nervo que passa ligando todos os dentes. Se a gente tiver alguma lesão nesse nervo aí pode acontecer da pessoa ficar com paralisia, né? Uma parte da boca. Então isso é uma complexidade. Pode acontecer então da pessoa paralisar a boca? Paralisa sim, você perde a sensibilidade. Movimento não. Mas pela proximidade, porque o dente siso, ele é um dente, eu falo que ele veio para trazer problema. Ele nunca é um dente que está tranquilinho ali. Ou se ele está na boca, ele tem risco maior de ter cárie, porque ele está muito no canto. Se ele não nasceu, ele está colocando os outros dentes em risco, ou até mesmo outras estruturas, igual essa proximidade com o nervo, ele pode gerar ali uma série de consequências para o paciente, daí a necessidade de tirar, né, o siso. Então ele pode trazer nenhuma na maioria das vezes.
maioria E das aí, vezes. às vezes a remoção dele, ela pode gerar ali algumas sequelas temporárias, né? E é uma complexidade para remover, mas com a experiência, com técnicas adequadas, torna-se um procedimento rápido, seguro, coisa que hoje em dia, assim, é uma cirurgia, né, de siso é feita com 15 minutos, meia hora, né? E no início da carreira poderia durar aí 2 horas para tirar um dente. Hoje você tira-se com falou 15 da minutos. prótese protocolo, por exemplo. Tem caso, 2 horas em média, mas tem caso que eu já fiz com meia hora. Depende da característica do osso, da pessoa, Não, né? e também da experiência. E essa prótese, ela tá, dá aquela segurança para a pessoa ter uma vida normal, Total. comendo de tudo. Total. Os pacientes... Não machuca. Pode comer maçã do amor. Pode. Falo Deus que os me livre pacientes daquele. mais gratos hoje em dia são esses que já não tinham mais a esperança de ter os dentes fixos na boca de novo, de poder comer de tudo, né, mastigar coisas que eles não mastigavam há muito tempo. Esses libertador pacientes, também pro paciente, né? isso, fica doutora. livre ali de uma prótese que cai, que solta, tá com tudo fixo na boca. Ela é pequena, ela é confortável. Então, a gente, né, eu falo que eu me emociono cada dia que a gente tem uma entrega de uma prótese dessa no consultório, porque a pessoa, ela fica muito satisfeita, ela fica muito emocionada e muito grata. E isso pra gente eu falo que é o que move a gente no dia a dia, Você tá sabe? devolvendo uma parte ali do corpo da pessoa que ela nunca mais poderia ter, né? Que ela imaginava que ela não pudesse, e a gente Depende de torna uma isso coisa possível. Que não restaura, né? Tem parte do corpo que pode recuperar, né? Mas o dente... Verdade. E é isso pra gente que é gratificante. A gente vê todos os dias que a gente proporcionou aquilo ali pra pessoa através do nosso trabalho. Essa emoção de poder, né, ter uma sensação que elas não tinham há muito tempo. Agora vamos falar de estrutura dentária, né? Tem dente que é muito sensível, tem dente que é muito fraco, né? Eu até brinquei aqui sobre a maçã do amor, eu vi um caso aí, até o Paulinho Micharia, não sei se você conhece, um comediante aí das mídias sociais, muito bom. E ele brinca no show dele, ele fala que uma vez comprou lá uma maçã do amor e foi levar para a namorada dele, e quando ela mordeu a maçã, ela quebrou os dentes da frente, né? Não é normal isso acontecer, porque não é tão dura assim, né? A gente lembra antigamente, era época de festa junina, agora essas épocas tinha muita, né? Maçã do amor, e a gente comprava muito, mas não é tão dura assim a ponto de quebrar, né? Mas no caso dele ele quebrou os 2 dentes da frente da namorada, e que a maçã saiu cara pra ele. Situação. Né? E tem dentes que você vai comer, por exemplo, um torresmo e ele quebra. O que causa isso? Vocês podem falar? Tem tempo? Acho que ainda tem um tempo aqui ainda. Pode ser várias coisas. Na causa essa verdade, sensibilidade. com relação à fragilidade do dente, eu Isso. acho que isso é meio que um mito, né? A gente tem ali, às vezes o dente já tem um comprometimento, tá passando por algum problema relacionado ali à cárie e tudo, né? E aí vem um momento específico que acontece, né, de morder alguma coisa e quebrar. Então está muito relacionado a hábitos, tanto de higiene quanto de alimentação das pessoas, que não acontece do dia para a noite, né? Um dente ficar fraco, ele vem ficar fraco devido à doença, porque a cárie ela é uma doença que instalada nos dentes ali, ela enfraquece os dentes. Então, vamos dizer assim, não é que dente fraco não existe, existem problemas genéticos que a pessoa nasce, hereditários ali, que geram a má formação de estruturas dentárias. Um fumante, por exemplo, o dente dele pode perder a força? Na verdade, o fumante, o comprometimento maior dele ali é na parte gengival e óssea, né? Na estrutura que segura o dente, na verdade. Qual que seria a gente esse chama comprometimento? a gente chama isso na parte do periodonto, que é o que está segurando o dente ali. Porque o cigarro ele diminui a irrigação sanguínea, então diminui o potencial da gengiva de cicatrizar. Então, se ele tem um problema gengival ali de infecção, acúmulo de resíduo, que traz, né, doenças para essa gengiva, ela é uma gengiva mais difícil de cicatrização, de tratamento. E aí isso pode enfraquecer ali, né, os dentes e gerar a perda do dente, problemas, né, da cicatrização. Por exemplo, um paciente fumante que faz uma cirurgia,
ele pode ter uma dificuldade de cicatrização ali, porque a gengiva não tem irrigação sanguínea suficiente. E o sangue faz parte, né, da cicatrização, ele que carrega ali as partículas que vão favorecer essa cicatrização. E a sensibilidade? Tem gente que não tem o prazer de tomar um sorvete. Existem métodos que podem ser feitos na clínica que melhora isto? Tem tratamentos para sensibilidade, né, Eduardo? Bastante. Sou eu. Esse deve ser o caso mais comum, né? Sensibilidade, sim. Sim. Hoje, a sensibilidade, eu enxergo que ela é um fator causado principalmente pela forma de escovação. Existem outras causas de sensibilidade, mas as pessoas, elas têm o hábito de achar que é a força colocada na escova que vai fazer a limpeza dos dentes. E aí, com isso, como a escova ela tem uma certa dureza, por mais que a pessoa compre, eu compro a escova mais macia que tem. Ao forçar a escova nos dentes, ela vai gerar um desgaste no dente. E esse desgaste está levando à perda da estrutura do dente ali, da proteção que o dente tem, que é o esmalte dentário. E aí, com essa perda de estrutura, vem, né, essa sensibilidade que é tão comum. Hoje a gente tem uma quantidade grande de queixa de sensibilidade em consultório. E vai muitas pessoas fazer tratamento para isso? Sim, bastante. Hoje a sensibilidade também não tá um pouco ligada também, às vezes, na área da Bruna, apertamento de dente, ranger dente. Tem vários fatores, por isso que precisa passar por uma pessoas avaliação. Que, ao dar um sorriso e dar aquela puxada de ar para dentro, que o ar pega no dente, já é motivo. Alimentação muito ácida. Causa então, essa sensibilidade. Por isso que eu falo que está relacionado a vários tipos de fatores. Um deles é hábito, seja de alimentação, seja de escovação, seja essa questão que o Carlos citou, do apertamento dentário. Então, são problemas assim diversos que podem levar à sensibilidade, à perda dos dentes, à quebra dos dentes, à fragilidade dos dentes ali. Por isso que hoje a gente enfatiza muito que é importante passar por uma avaliação detalhada, que o dentista ele vai ser capaz de fazer um diagnóstico, indicar o tratamento Refrigerante específico. Prejudica os dentes? Sim, devido à acidez, né? Uma bebida algo ácida. quente e algo gelado, com um espaço pequeno de tempo, também tira esse esmalte, pode causar a sensibilidade. Olha, você toma algo quente, agora... Depende de como a estrutura do dente tá, mas assim, o dente tá bom, não tem nada. Dificilmente, né, vai trazer alguma consequência ali. Porque isso aí a gente considera choque térmico, né? E o choque térmico pode gerar algum tipo de sensibilidade, mas não vou te dizer que vai danificar o seu dente, né? Você vai trazer sensibilidade ali momentânea, mas não vai ser uma sensibilidade que vai persistir. Permanente. Né? A gente, né, não preparou sobre mitos e verdades. A gente poderia trazer, então, né, seguindo nessa linha aí, podemos fazer um próximo podcast. Podemos. Tem muitas, até tirar dúvidas de pessoas. Sim. Que, assim como eu, tem muitas pessoas trancadas aí dentro de casa que precisam, às vezes, fazer um acompanhamento. O dentista precisa fazer esse acompanhamento, né? Não que seja diário, mas de vez em quando, como se faz um exame periódico, né? Que a gente fala. Tem muitas pessoas. Mas o certo de estar visitando um dentista é de 6 meses. O ideal é no máximo a cada 6 meses para que a gente faça a prevenção. Hoje a gente vai muito nessa linha preventiva, sabe? Ainda mais que tem pessoas que não sabem, né? Não sabem que, por exemplo, tem problemas bucal que pode levar a pessoa a óbito, não é isso? Isso. Porque se ataca a veia, a artéria que leva a veia, leva para o coração, hoje que já era. E tem muita gente também que tem diversos problemas que as pessoas às vezes não sabem que é o dentista que trata. Igual dores de cabeça, muitas das vezes elas podem vir em decorrência de problemas da articulação da boca, que outros tipos de problema, igual você falou mesmo. A pessoa, ela não sabe que uma doença na boca dela, uma infecção, porque tem doenças que elas são silenciosas, elas não têm sintoma. Entendi. A pessoa está com a boca doente, né, gente? E ela não sabe que ela tem, né? Eu não sinto dor, eu não preciso ir no dentista, tá tudo bem. E aí tem uma doença acontecendo, evoluindo ali, que pode trazer consequências desde uma infecção que pode generalizar no corpo até um câncer.
Então, a importância de frequentar o dentista para essas avaliações periódicas, com o objetivo de prevenir mesmo, de se tiver alguma coisa acontecendo, de pegar bem no início para poder tratar, isso é importante. E é tão importante, tão interessante que, né, são diagnósticos que só o dentista pode dar. Um câncer bucal, por exemplo. Sim, a gente é o primeiro. Um médico, contato. Às vezes, ele pode dar esse diagnóstico? Ou é um diagnóstico mais... Não, ele pode dar o diagnóstico, mas geralmente o médico ele não olha a boca. Ele não vai olhar, não faz exame bucal. Então, ele vai, às vezes, encaminhar para um dentista. No geral, o que acontece? O dentista faz o diagnóstico inicial, solicita ali uma biópsia e daí o paciente é encaminhado para o tratamento com o médico oncologista. Agora é verdade, doutor Carlos, que antigamente, quando não tinha todos esses recursos hoje que os dentistas têm, né? Eles arrancavam o dente do caboclo, era no alicate. Ó, a gente escuta isso, né? Mas da minha época que eu formei, pra cá não é isso não. Tem a técnica certinha pra poder fazer. Mas é possível com isso. Com toda a segurança, mesmo não sendo certo. Chegou a ser possível às vezes na Idade Média. Dito que sim, porque geralmente você vê na história, eles dava a pessoa, né, pra beber alguma coisa lá, um sedativo, uma bebida alcoólica pra poder... E puxava com alicate. Com o paciente estava lá desmaiado, né, em coma alcoólico. Um dos motivos é o trauma, que muita gente tem medo Agora, das pessoas assim. É verdade que a dor de dente é comparado à dor de parto? Olha, eu já tive a dor do parto e nunca tive dor de dente, não. Mas os pacientes, eles relatam bastante que é uma dor, assim, enlouquecedora, né? E eu falo que... a gente faz o juramento de gerar esse alívio de dor e para nós é uma satisfação enorme quando o paciente chega louco de dor, que a gente consegue gerar esse alívio para ele, porque eu nunca tive, mas eu imagino que deve ser uma dor assim enorme mesmo, porque o paciente fica muito grato, muito agradecido pelo alívio que a gente consegue gerar para ele ali, que é bem pesado. Agora, aquele método que mamãe usou com nós, né? A gente quando era criança, né? E às vezes usa até hoje. Às vezes a criança tá lá com o dentinho meio bambo, aí, não vou levar no dentista não. Aí marra um fiozinho no dente da criança. Esse método acontece dentro da casa do dentista. Esses dias então tá aprovado. Funciona. Até por falta de tempo a gente atendendo, tá? Meu menino esses dias falou assim, meu dente tá bom. Aí chegou lá, falei, deixa eu ver. Aí e não queria deixar eu pôr a mão. Eu pus a mão assim, forcei o dente pra ver se saía, mas ele começou a sentir dor, eu parei. Aí depois eu falei, não, pai, bambeou mais. Aí eu falei, não, chega aqui, vamos pôr um fio dental aqui. O que você vai fazer? Não, põe um fio dental aqui, vamos amarrar na porta. Eu falei, você tá doido? Aí não deixou não. Aí depois, não, vamos amarrar o fio dental, porque ele tava tentando tirar o dente. Então tava tranquilo, porque ele bambeou bastante o dente. Aí na hora que eu peguei o fio dental e amarrei bonitinho lá, e depois dei só um puxão, puf. Saiu o dente. Resolveu o problema. Às vezes porque o dente não precisou nem gastar com o dentista. Mas assim, às vezes é porque o dente realmente está bem bambo. Sim. Dente de criança. A gente vê que está seguro só. Isso, dente de leite dente de criança dá pra fazer assim, o dentinho de leite ali, porque é característica dele, ele perde a raiz, aí ele fica solto, só preso na gengiva. Não pode aí fazer, ele vai bambeando. A criança não pode fazer igual a macho e o urso, né? Vocês já conhecem esse anime? Já vi vários episódios. Tem um episódio lá que ela bambeia o dente, aí ele marra o dentinho dela e marra na bicicleta e puxa, só que ela sai correndo atrás. Não para pro impacto. Tem outra parte do desenho que ela morde o pirulito e escova o dente. Morde o pirulito e escova o dente, né? O doce prejudica. A gente, né? Inclusive, a gente já estamos aí com 1 hora aí. 1h10 de gravação. Tem muito assunto. A área de dentista ela é muito vasta. Bastante. É muito vasta. Acho que nós podemos até marcar um outro episódio. Vamos marcar. Pra gente poder tirar. É muita dúvida que, né, claro, que se pode tem. pegar as dúvidas do pessoal que a gente vem aqui pra responder. Né? Pegar as principais dúvidas, os principais medos das pessoas. Agora que as pessoas já conhecem mais, né, vão conhecer mais de vocês, trazer vocês aqui um outro episódio. Acho que será muito favorável. Sim, né? Podemos a gente até olhar e marcar. Também, né? Muita gente na clínica que tem dúvidas com várias coisas ali. E a gente pode trazer, às vezes, também as maiores, né, questões das
principais dúvidas que as pessoas chegam no consultório apresentando. É porque é muito vasto, né? Muito vasto. Tem questões aí muito, né, que a gente não, né, nem vamos entrar em detalhes ainda, nem vamos chegar ao ponto de entrar em detalhes, mas temos aí né, como disse aqui, mitos e verdades, né? Isto. O uso, né? A importância do uso correto do fio dental. O medo do fio dental. Também, medo do fio dental. Às vezes passa o fio dental, sangra, né? O que pode ser? Se é problema ou se é normal. Não é normal. Não é normal. Sangramento nenhum é normal, né? Então a gente... Às vezes até com a própria escova mesmo. Às vezes você escova, sangra, né? Sim, isso aí está relacionado a doenças, inflamações gengivais, comprometimento dentário ali. Então é uma coisa tão importante da gente abordar, porque muita gente acha que é normal, sangrou, tá normal. Não, não tá normal. É um problema que precisa passar por uma avaliação do dentista para ser investigado, causas e tudo ali. Muita gente chega, passa o fio dental, sangrou, não vou passar mais não. Mas não é o correto, não é o procedimento correto. Tem que continuar. O ideal Então, a gente fala que é um ciclo, né? Sangrou porque não passou o fio dental. Aí, porque sangrou, a pessoa não passa. E a tendência é que aumente essa inflamação e o sangramento aumente cada vez mais. Então, não vai parar de sangrar enquanto não voltar ao uso do fio dental. Tem que usar o fio dental. Quantas vezes usa o fio dental? Se possível, toda vez que você alimentar. Eu falo que no mínimo uma vez, né, à noite antes de dormir, que é o período que vai passar mais tempo sem fazer higiene, sem ter saliva na boca, que a saliva favorece, né, ela faz a autolimpeza da boca. Então, no mínimo uma vez. Mas o ideal é todas as vezes que você se alimentar. A criança pequena, elas hoje, né, tem muita artimanha, né? Elas têm muitas artimanhas e elas querem se defender de algum modo. A minha pequena mesmo, um dia desse, eu trouxe peixe para casa, né? E limpar e tudo, aquele peixe tem um cheiro forte. Aí beleza, aí um dia eu falei assim, vai tomar banho? Eu falei assim, papai, tomar banho pra quê? O peixe vive na água e fede. Esperto, né? Os bichinhos hoje estão espertos, né? Tá demais. Mas o ponto é esse. Não vou escovar dente agora não, porque eu vou tomar café primeiro. Uhum. E aí, escova antes ou depois de manhã? Olha, qual que é o procedimento correto? Da parte da manhã. Antes ou depois de tomar o café? Eu costumo indicar, por exemplo, se você está em casa, a higienização antes do café da manhã é mais pela questão do hálito, né? Aquele hálito matinal onde você passou um longo período sem saliva, que faz a autolimpeza, que melhora o hálito em si. É por essa questão, mas o ideal é a higienização da boca ela ser feita após a alimentação. Então, se você escovou antes do café da manhã, depois tem que escovar também. Né? Eu falo que o que importa é o tempo que o alimento vai ficar na boca, que ele vai gerar doenças, tanto como cárie, como inflamações gengivais e tudo. Então, não pode deixar o alimento na boca. Esses escovou é depois do café. Depois esses do café, assuntos... Né? A não ser que você queira estar com um hálito melhor para conversar com alguém ali, se tiver sozinho depois, né? Esses assuntos são muito importantes, né? E tem mesmo muito detalhe. Tem né? muita coisa. O processo que a comida passa, né? Coisas às vezes assim que a gente não consegue falar para o cliente às vezes, né, ali, pro paciente às vezes na hora ali, mas o processo que a comida passa na boca que pode causar, né, o problema ali com a bactéria, né? Sim. Nós vamos hoje a presença do alimento na boca, ela atrai bactérias. As bactérias existem naturalmente na boca da gente. Só que o excesso gera o desequilíbrio dessas bactérias. E esse desequilíbrio é que vai trazer as doenças, tanto como cárie, como as doenças gengivais. Assunto muito importante. A gente pode até marcar realmente. Já convido vocês para estarem participando comigo mais uma vez aqui, né? E vamos fazer esse tira dúvidas. Conhecimentos, né, gerais acerca do dentismo. Vocês vão ser os primeiros praticamente a trazer isso aqui na nossa região, porque até então não é visto, né, esse assunto aqui. A gente já vai abordar mais esses temas, né, mitos e verdades, questões acerca, né, bruxismo, dúvidas das pessoas a respeito de procedimentos, procedimentos. Tem gente que tem muita dúvida com relação a implantes, igual a cirurgia mesmo, você perguntou do siso, tem muita como gente que funciona tem, direitinho, os mínimos detalhes, né? Claro que assim,
é bem complexo a gente dar uma opinião específica, porque cada caso é um caso, né? Cada paciente é único e a abordagem, o planejamento de um tratamento é feito de acordo com a necessidade daquela pessoa. Entendido. Ali, com a característica que aquela pessoa apresenta. Por isso que a gente pede exames, seja de imagem, seja até exames de sangue mesmo. A gente avalia o paciente como um todo para a gente fazer um planejamento específico para aquela pessoa. Cada pessoa é única, o planejamento é específico para ela. Agora, mas tem coisas que no geral dá para dar uma pincelada aí e tirar dúvidas. Então, você, amigo internauta que está ligadinho e acompanha as nossas redes sociais, fique, né, por dentro aí que voltaremos com certeza aí em próximos episódios falando aí, tirando essa dúvida, né, que às vezes muitas pessoas têm. Doutor Carlos e doutora Bruna, hoje vocês, acho que a gente pode dar uma finalizada, né? Vamos marcar outro episódio, uma sequência, né? Com outro episódio, mas não podemos fechar falando da estrutura que vocês têm hoje, né? Você falou no início, mas mais detalhadamente eu tive lá, vi que realmente é uma estrutura espetacular, né? Tanto a entrada, lá dentro, as salas, o conforto que a gente presencia lá dentro é totalmente diferenciado, né? O espaço em que os pacientes ficam para aguardar, e isso é importante, estar fazendo essa estrutura para melhor atendimento, para conforto do paciente, né? Visto que é um ambiente que causa assim um pânico nas pessoas, né? Como que é essa estrutura de vocês hoje, no total? Quantos dentistas, auxiliares, salas que vocês têm? O objetivo, né, de uma estrutura diferenciada é isso mesmo, trazer conforto, a satisfação do paciente em primeiro lugar sempre, né? Então a estrutura serve para quebrar o clima ruim, igual você falou, do medo e tudo, né? A gente tentou diferenciar ao máximo, não ter uma clínica sem cara de clínica, né? Sem aquele ambiente frio e hostil de clínica, de hospital e tudo. Então a gente trabalha, né, nessa linha, pensando sempre em se diferenciar, né? Para não ser mais uma, a gente quer ser, né, a HIA Odontologia Premium e ser lembrada por isso, pelo atendimento diferenciado, pela estrutura confortável, né? E hoje a gente apresenta uma equipe com 5 dentistas e uma equipe, né, de auxiliares ali de 10 pessoas, desde o setor administrativo, setor operacional ali, limpeza, serviços gerais. Então a gente tem hoje uma equipe de 15 pessoas trabalhando ali, né? Quase que diariamente dentro da HIA ali. Então, o nosso objetivo é esse, trazer profissionais especializados, especialidades diferentes, né? Tem profissionais diferentes, que eu falo sempre que a pessoa, ela tem que se especializar. Quando você pratica muito aquilo ali, você se torna bom naquilo ali, né? Então, eu falo, a pessoa nunca vai ser excelente antes de ser frequente. Então, ela tem que praticar. Então, daí vem a nossa necessidade de trazer especialistas, que os nossos pacientes merecem o melhor, né? Merecem o melhor cuidado, melhor atendimento especializado. Porque se você faz um pouquinho de cada coisa, você nunca vai ser bom em nada. Então, a gente traz especialistas para atender os nossos pacientes. E hoje a gente tem, né, ampliado essa gama de profissionais para que realmente cada pessoa receba o tratamento especializado naquela área ali e tenha o melhor atendimento, o melhor tratamento, a qualidade do serviço, do atendimento, tá tudo relacionado a isso daí. Excelente. Né? Doutor Carlos fala um pouquinho, né? É mais tímido? Mulher sempre fala mais. Né? Já tem ela para falar. Que alívio, né? Mulher sempre fala mais. Gente, você está acompanhando o nosso 5º episódio do podcast Inhapim. Hoje com o Dr. Carlos e doutora Bruna. Não vou correr o risco de falar o sobrenome aqui de novo, porque eu já errei muito ele aqui. Até o final você aprende. Verdade. Então, vocês aí, né, que nos acompanham, têm as suas dúvidas, podem talvez estar falando aí no meu direct, né? Estou sempre ativo aí nas redes sociais. E a gente vai estar marcando um próximo episódio aqui com eles. É muito difícil conseguir horário, né? Mas com o tempo a gente consegue aí
e traz aí para vocês este Tira Dúvidas, né? Que vai ser com certeza sensacional, um sucesso aqui no nosso quadro. Agradeço vocês que estão nos acompanhando novamente, agradeço nossos colaboradores, nossos apoiadores. Tá aí o Cleviston, né, do laboratório Labor Centro, e também Agrosítio, grandes parceiros nossos aí e que acreditam nesse trabalho. E também o vereador Fabinho do Feijão de São Domingos das Dores, que tem aí também um projeto e um objetivo bacana e uma história muito boa. Inclusive a gente vai estar trazendo, né, aqui para poder estar trazendo mais conteúdo e fazendo mais conteúdo para você que nos acompanha. Agradeço também a Rede Sistec de televisões, de televisão, que está também nos dando esse amparo e suporte aí, que nos impulsiona cada vez mais. Doutor e doutora, acho que a gente falou quase tudo, né? Pouquinho. Deu pra dar sim, deu pra falar. Você falou, né? Tem bastante tema, mas aos pouquinhos a gente vai... Isto, a gente pode... passar, assim, bastante coisas. Teria mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Fique à vontade. Acredito que não, mas... Vou agradecer pelo convite. Agradecer pelo convite, pela participação aqui, de poder estar mostrando, contando um pouquinho da nossa história, da história da nossa clínica, né? E estamos aí sempre à disposição para poder participar, para poder sanar as dúvidas, né, da sua audiência e ajudar sempre. Muito bom, muito bom. E vai ser, né, excelente, com certeza vai ser aí um sucesso aí nas nossas programações, né? Não só na nossa, mas também aí futuramente é um programa que vai para o ar, né, na rede de televisão aí da nossa região. Então, 9h04. Gravamos 1h20 aqui. É mais ou menos o tempo que a gente utiliza para gravar mesmo. E foi ótimo conhecer vocês, né? Agora, se eu digo que eu te perdeu o medo até lá, até o último episódio, não vou perder o medo de dentista. Nós vamos conseguir te levar. Nós vamos te levar lá para fazer o seu tratamento sem medo. Isso, aí precisamos ir, porque é saúde, né, gente? Tudo que é saúde, a gente tem que fazer acompanhamento mesmo, né? A prevenção, a gente fala sempre que o custo do reparo é sempre maior que o do cuidado. Então é melhor cuidar do que ter que tratar alguma coisa. Então tem que manter, né, essa prevenção mesmo, esse cuidado contínuo, para que a gente não tenha que tratar coisas mais graves, né? Um caso mais evoluído ali de problemas. Muito bom. Emily ficou caladinha. Ela fica mais nos bastidores, né? Ela que movimenta aí as câmeras, faz os rios, né? Não fez nenhum rios hoje ainda, né? Aqui pode fazer um rios aí com nós aí, não tem problema não. Nós agradecemos, doutor Eduardo, doutora Bruna, excelente entrevista. Tá ficando cada vez melhor as nossas entrevistas, viu? A primeira foi com a Yubi Max e Ciderlândia, a segunda com César Torres, terceira com Eduardo Costa, quarto com a Elisângela Quintanilha e agora, né, nossa quinta edição. Se eu falei quarta aí, é a quinta edição, né? Quinta edição que nós estamos e vamos seguir. Tem grandes convidados aí ainda para estar presente conosco aqui, assim como a Bruna e o Eduardo. Para você que nos acompanha, forte abraço. Este é o nosso quinto episódio do podcast Inhapim. Segue aí nossa rede social Giro Reportagem para você estar acompanhando tudo aí, tá bom? Giro Reportagem também é o nosso canal do YouTube, tá bom? Lá no canal do YouTube você vai encontrar, tá, todos os nossos podcasts lá, tá joia? Todas as nossas entrevistas vai estar lá. A gente coloca no YouTube porque o Instagram tem uma limitação, né, de tempo para você, né, para a gente poder soltar o conteúdo lá. Me parece que é 40 minutos, né? O nosso podcast passa de 40 minutos e por isso a gente lança lá no YouTube para você assistir na sua TV, no conforto da sua casa, no melhor momento que você tiver aí. Você pode sentar, assistir sem pressa, tá bom? Então se inscreve lá, Giro Reportagem, canal Giro Reportagem, Instagram Giro Reportagem também e podcast Inhapim. Este é muito fácil, só você escrever lá e seguir no Instagram, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo episódio.